Chefe da inteligência da Receita acessou e copiou dados sigilosos de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação de 2019 atingiu, entre outros, o responsável por caso das rachadinhas. O ex-dirigente nega o acesso ilegal. É uma reportagem do jornal Folha de São Paulo falando que o chefe da inteligência da Receita Federal, no início da gestão Bolsonaro, acessou e copiou dados fiscais sigilosos do coordenador das investigações do suposto esquema de rachadinhas, o então Procurador-Geral da Justiça do Rio, Eduardo Gucem, e de 2 políticos que haviam rompido com a família presidencial, o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Documentos internos oficiais do governo obtidos pelo jornal Folha de São Paulo e depoimento de pessoas diretamente relacionadas ao caso mostram que Ricardo Pereira Feitosa, então coordenador-geral da pesquisa de investigação lá da Receita, acessou de forma imotivada os dados dos dias ali de julho durante a gestão Bolsonaro. Olha só a gravidade disso, Chico. Se isso for realmente confirmado, deixa eu ver se aqui já tem, eu acho que tem o outro lado disso, que ele nega que tenha acontecido isso. Vamos buscar o outro lado aqui, ó, o outro lado. Ricardo Pereira Feitosa não respondeu diretamente às perguntas se agiu sozinho ou por ordem de alguém sobre o que efetuou. Em nota de sua defesa que encaminhou a reportagem, ele disse que exerceu diversos cargos de chefia em sua vida, sempre com seriedade, zelo, atenção e interesse público. E trabalhando sempre no combate à prática de ilícitos tributários. E aí ele disse que sempre exerceu seus deveres legais, nunca ultrapassou as regras. A Receita não se manifestou, afirmando que temas relacionados à área que é sob sigilo, eles não podem comentar. E aí, hein, Chico, o que você achou dessa história? Eu acho, como você falou, acho gravíssimo. Isso compõe, né? É mais um tijolo naquele roteiro e daquele esforço que o governo Bolsonaro, instituições de governo, fizeram para tentar amenizar a barra, limpar a barra, ou pelo menos aliviar a barra do Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas. A gente vai lembrar que essa denúncia foi feita, houve uma reunião dentro do Palácio do Planalto, em que participou o responsável pela Receita, teriam participado, pelo menos, o responsável pela Receita, o general Augusto Heleno também participou, isso ele confirmou que participou, e a conversa junto com as advogadas de Flávio Bolsonaro. E a conversa ali, essa matéria, na época, essa denúncia foi feita pela coluna do Guilherme Amado. E naquela conversa ali, o que se tentou era ver como era possível que instituições do governo, instituições de Estado, ajudassem na defesa de Flávio Bolsonaro, ou seja, é o governo a serviço da família Bolsonaro na defesa de uma acusação que ele estava sofrendo, que ele está sofrendo ainda. Na verdade, esse processo retrocedeu muitas casas, mas está voltando, pode voltar a ser ativado. Então, é gravíssimo, isso, é o governo trabalhando para tentar inocentar Flávio Bolsonaro, ou até, nesse caso, já que tem, já se levantou dados de Eduardo Gucem, que é o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, era, né, na época, e Paulo Marinho, quer dizer, esses, em tese, não teriam nada a ver com essa história de rachadinha. Mas Paulo Marinho, eu lembro, depois deu depoimento nesse processo. Aí a gente pode até fazer uma ilação de que seria uma possibilidade de chantagem contra essas pessoas. Isso é uma possibilidade a ser investigada. Então é gravíssimo e muito boa a denúncia da Folha. Aliás, até me lembrei quando eu li essa notícia, Madeleine, daquela coletiva do Sérgio Moro, quando deixou o ministério, falando das tentativas de interferência, né, na Polícia Federal, que é um pouco disso, né, de interferência nas investigações, de conseguir informações que ele não pode ter acesso, né, e querer se meter em algo que não deveria, né, Madeleine? E lembrando que é o Estado brasileiro e esse funcionalismo público que formam essas instituições de maneira perene, não só a cada governo,
que tem a responsabilidade pela guarda desses dados. Nós decidimos, como país, como política de Estado, digitalizar tudo que tem a ver com burocracia, com questão governamental. A Receita Federal foi pioneira nisso. A Receita Federal é quem tem as regras mais antigas, mais solidificadas sobre acesso a esse tipo de dado. É uma prática e uma tentativa de todo governo autoritário ou populista utilizar a máquina do Estado para chantagear críticos e desafetos. O que se precisa ver é até que medida isso foi levado a cabo. Porque a gente sabe, por exemplo, de quando houve mudança no governo Bolsonaro, houve um festival de ações da Receita Federal contra pessoas que prestam serviços à TV Globo ou já haviam prestado antes. E essas pessoas foram chamadas diversas vezes para esclarecer coisas, e só esse esclarecer já causa ali um abalo na vida das pessoas. Mas, assim, do nada foram só em cima de uma específica. Isso foi o quê? Porque acharam que tinha algo naquela empresa específica ou havia uma política de Estado de perseguir desafetos. E aí também tem uma outra coisa, a gente está falando aqui de uma coisa, vamos dizer, de um breadcrumb trail, né? De uma trilha de farelo, de migalha de pão, porque nós temos um fato, que é essa reunião para ver como é que o governo podia blindar o Flávio. Agora nós temos outro, que é o acesso a dados desses desafetos. O que nós não temos é o nexo causal entre uma e outra. Isso nós ainda não temos. E essa relação pode ser N coisas, Fabíola. Pode ser o governo realmente planejando isso de cima para baixo, ou pode ser um risco muito maior quando a gente tem governantes populistas e autoritários, que é o surgimento do tiranete. É o cara que ele não foi mandado, mas ele vê ali uma oportunidade de prestar serviço. E se eu acessar tal coisa? E se eu pegar tal dado? Até onde será que eu posso chegar? Sabe essa coisa de querer virar parte do sistema? Nós ainda não sabemos diante do que nós estamos. E é preciso a gente ter muito cuidado para não construir uma história onde ainda não tem, né? Porque a gente tem duas histórias diferentes, mas ainda tem muito ponto a ser elucidado.